Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha, livros Palavras de Vida Eterna, lição 50, Confiemos alegremente. Regozijai-vos sempre. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte, cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo os que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te, buscando a frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não fuja os teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu do teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo, e acrescentamos: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. E diante dessa belíssima lição, em que nos exorta a termos confiança, a termos ânimo, esperança e coragem, para passarmos por tudo aquilo que nós necessitamos, porque nós estamos na terra em aprendizado para a cada dia sermos melhores. Que a vossa bondade, Senhor, nos auxilie nesse processo para que possamos vencer as nossas imperfeições e sermos cada dia melhores. Abençoa nossa Tayana, que nos trará o Evangelho segundo o Espiritismo, que ela possa ser intuída e inspirada para nos trazer o bálsamo da confiança no Pai. Abençoa a nossa Marise, que nos trará o estudo e o comentário do Fonte Viva, que ela também seja envolvida no teu amor, inspirada e intuída por ti. E agradecido, Senhor Jesus, por toda a bondade, por toda a misericórdia e por tudo aquilo que o Pai nos concede. Te pedimos que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos, boa tarde. Muita alegria, né, que a gente conseguiu chegar. Ó, vários rostinhos novos, muito bem-vindas à Casa do Caminho. Não foge não, que depois eu te laço. Já chegou cedo para amanhã. Amanhã tem grupo jovem. Gente, dando prosseguimento aqui, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje são o item 12 e o 13, os dois estão na folhinha de vocês. A gente vai dar continuidade ao pensamento, né, que já vem sido traçado. Anteriormente a gente estudou o esquecimento do passado e agora o Evangelho vai dar mais duas opções para a gente, duas formas da gente conseguir
passar pelas dificuldades. Ele vai ensinar os motivos de resignação. Por que que a gente tem que ser resignado? E aí, para começar, o que é interessante? A gente desmistificar a palavra resignação. Porque pode ser por cultura, pode ser até por uma característica pessoal. Por vezes a gente não entende o que a palavra significa de fato. Eu peguei, dentre muitas definições, uma que eu achei a mais bonita assim, para a gente compreender, né? O estado de resignação é compreendido como a ação de aceitar voluntariamente e pacificamente uma condição imposta por parte de alguém ou algo, mesmo que não se concorde. O que muitas vezes a gente faz na nossa vida? A gente interpreta essa atitude de paz, de concordância, como covardia, como alienação, como indiferença. Muitas vezes a gente acha que não vai calar ou se omitir numa situação porque a gente não vai deixar de ser o que a gente é. A pessoa que está errada, você não está errado. A pessoa que está fazendo uma injustiça, não é você. A pessoa que está cometendo um crime, não é você. Então, por vezes, é entendido como o silêncio sendo uma fraqueza. E ele vem mostrar para a gente que a definição correta da palavra resignação não tem nada de covardia. Pelo contrário, a pessoa tem que reunir uma força muito grande, um conhecimento, uma paz, tudo isso junto para se calar e às vezes até se afastar de uma situação em demonstração de resignação. Mais à frente a gente vai ver como, né? E qual seria o intuito dessa resignação? Justamente trabalhar o nosso ego, trabalhar a nossa vaidade, trabalhar as verdades absolutas, né, que a gente tem com a gente, que aquilo é o correto. Então toda essa modificação, todo esse entendimento, toda essa alteração da nossa visão de mundo, por vezes ela não vem acompanhada de um ramo de flores. Muitas vezes elas vêm acompanhadas de situações bem complicadas na nossa vida, que é para testar mesmo se você já tem entendimento teórico na prática. E a resignação é muito interessante, né? Que ela está sempre, quando a gente vai olhar, vai pesquisar, ela está sempre voltada a uma pessoa de grande moralidade, que é para botar a gente no nosso lugar mesmo, né? Porque os exemplos, por exemplo, Chico estava lá e ia começar a transcrever, fazer várias psicografias, e seria em torno de 100. O mentor dele já tinha orientado que seria em torno de 100 livros, né? 100, não era folhetinho, eram livros. E ele falou isso tudo, olha, isso tudo. Mas para começar você vai precisar de 3 coisas. Disciplina, ele não, o que mais? Disciplina e mais uma coisa, disciplina. Ele, opa, como assim? Chico recebeu essa orientação de ser um homem disciplinado. Porque a disciplina é um item muito importante para a gente atingir a resignação. Porque ninguém quer todo dia, 6 da manhã ou 5 da manhã, levantar para ir trabalhar, mas vai. Ninguém quer se indispor com o vizinho, mas às vezes acontece. Né? Ninguém quer passar por uma situação no trânsito, mas acontece. Né? Ninguém gostaria que estivesse tendo guerra, mas está tendo. Então, a disciplina, ela está numa forma gradativa, que vai fazer a gente começar a colocar cada pingo nos seus is. Como assim? Se a gente trabalhar de fora para dentro, não vai acontecer. A gente vai precisar trabalhar de dentro para fora. Primeiro os sentimentos, depois os pensamentos, para depois a gente trabalhar as ações. E não ao contrário, dessa vez é de dentro para fora. Se a gente não trabalhar o sentimento, a gente pode até falar e fazer alguma coisa, mas que não é verdade. Então a gente está 1/3 do caminho andado, não está o caminho todo, mas já é alguma coisa. Agora, se a gente trabalhar só a palavra e estiver sentindo coisa ruim, e da boca sair, até a nossa cara muda. A gente não consegue disfarçar. É aquela famosa máscara. Uma hora cai. Ninguém consegue disfarçar o tempo inteiro. Você só falou uma coisa muito boa e tal para aquela pessoa, mas não é verdade. Então aquilo ali vai te desmascarar. E se você só agir, aí você prova de fato que você não controla os seus instintos. Porque normalmente é isso que acontece, né? A lei, ela até atenua quando é legítima defesa. Mas quando você é só aquela pessoa que tem eu sou muito geniosa. Ou se você é só aquela pessoa que não leva desaforo para casa, isso, gente, na verdade é falta de educação. Educação do ser imortal. Se você só reage, e com essa reação você é grosseiro, você é violento com as palavras, né? Porque a violência não é só física, ela é verbal também. Né? Se você é essa pessoa,
Olha os outros 3 passos aí que você precisa dar. Muitas vezes, até a gente que já está... olha aqui onde eu me botei, hein? Opa, calma aí, deixa eu voltar a fala, que é perigoso, que escorrega ali já, ó. Passou daquela porta é um perigo. Mas é verdade. Se a gente fala e quer orientar, e acontece uma situação na nossa vida, o ideal é que alguém já possa rapidinho aqui puxar nossa orelha, porque muito prontamente, provavelmente a gente vai ter vergonha daquela situação. Isso é ótimo, é um alerta interno. É um alerta que te chamou a atenção, você mesmo com a sua consciência ali, ó. Já, ih, caramba, que isso? Batendo boca no trânsito? Que isso? Falando com a televisão sozinha, é isso mesmo que tem que acontecer? Não tá, você não está sozinho, né? Pelo menos seu mentor está ali com você. E vários espíritos afins. Então, por que esse passo importante até chegar à resignação, desse entendimento? Porque realmente não é salto. Não é salto. Não é vendo palestra na televisão, não é a gente comendo um livro só por dizer que leu, para dizer que leu e decorando aquilo, que a coisa fica interiorizada. É na prática, é no dia a dia. E com a disciplina, com aquele regramento, você acaba criando um hábito. Você acaba, daqui a pouco, do hábito, fazendo aquilo uma coisa tranquila de se fazer. Depois você faz aquilo até com amor, com tranquilidade, com naturalidade. E aquilo se incorpora à sua personalidade. É esse o esforço. Tá aí o grande esforço mesmo. Que é a gente conseguir reagir às diversas situações do nosso país, né? Porque a gente está aqui, vamos falar só daqui, que nos tiram do tal do sério, né? Nos tiram do sério, nos causam revolta. E aí a gente vai botar a culpa em quem? Ah, é no parlamentar, é no legislador, não, é na ausência da segurança pública. Não, é o que aquela pessoa que tem muita grana deveria estar fazendo alguma coisa. Só o salário dela já pagaria 1 ano de conta de luz daqui e tal. Gente, mas se a gente não fizer a nossa parte, a gente não está aqui por nós, a gente está sentado aqui hoje para que a gente estude, para que a gente se depare com conhecimentos que já estão batidos aqui, estão trazendo para a gente. O título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Todos nós, em maior ou menor grau. Não tem ninguém que consiga passar. Não, tô de boa, tô tranquilão aqui. Olha esses grandes nomes. Todos sofreram alguma coisa. Se não foi, e foi, né? A maior parte das vezes também está associado a alguma coisa física. Tem alguma coisa física, mas muito da moralidade. É colocado em xeque o caráter da pessoa, a idoneidade da pessoa, né? O que a pessoa está falando, né? Aquela bondade dela até, às vezes, é ridicularizado, né? É testado. Então, olha só, o samba que aquela pessoa tem que fazer para se manter fiel ali. E esses são os grandes exemplos que nós temos, né? De desprendimento, de abnegação, de resignação, né? Porque está nessa posição de conseguir ouvir uma ofensa e se calar, conseguir uma ofensa e devolver com uma coisa boa, por identificar que aquela pessoa não está bem. Porque se você já atingiu um certo, não é patamar, né? Mas um certo grau, né? de educação, né? Uma própria educação, que às vezes a pessoa não tem grandes estudos acadêmicos, nada disso. E é uma pessoa extremamente bondosa, tranquila, pacífica, né? E não está aí na televisão, porque a gente tem o grande exemplo, né, de Mandela, né, de Martin Luther King. Pessoas que estavam em meio à guerra, sendo maltratadas, e quando foram liberadas daquela situação, não tiveram ímpeto de irem à vingança, não tiveram ímpeto de maldade, nada disso. Foram pessoas que foram demonstrar com as suas atitudes para o mundo como se pode trabalhar com passividade uma revolta, uma coisa que não está legal, não está bom isso aqui na nossa sociedade, mas a gente pode fazer alguma coisa pacificamente. Não há necessidade da gente fazer alguma coisa com violência. E aí, se descamba para a violência, a gente tem que ter mais autocontrole ainda. Aí vamos ver se a gente consegue refletir, né? Todos nós aqui, se lembrar, vamos nos lembrar da nossa infância, da fase que a gente consegue se lembrar. Todos nós fomos tolhidos por alguém, por um responsável, por um ente querido, por um professor. Não pode. Principalmente as bagunceiras, /bagunceiras, né? Não pode. Você não pode fazer essa bagunça agora.
Você queria fazer, você queria brincar, você queria sair, você sabe que tem nada demais na sua cabeça, mas a pessoa falou que não. E você tem que se submeter àquilo. E você não pode fazer nada, nem um pio. Hoje em dia até fazem, né? Mas antigamente era só fazer assim, ó. A criança ficava quieta na hora. Isso já é um treinamento. Se a gente parar para pensar, já é o início de um treinamento. Porque no nosso trabalho a gente vai ter que calar, né? Frente a muitas situações na rua a gente vai ter que calar. E esse calar é um calar pacífico? É um calar que não vai te adoecer? Ou é um calar que você está fazendo com que aquilo ali seja alimentado por uma revolta maior, que você vai chegar na sua casa e vai descontar em quem não tem nada a ver com aquilo? Então, é uma sequência de coisas que a gente precisa identificar, cada coisa no seu lugar. Você no seu trabalho, você é uma pessoa que você precisa ter uma postura mais rígida e tal, um falar mais ponderado, mais sério, mas isso não significa que você tenha que humilhar as pessoas que estão no seu trabalho. De forma alguma. Tem uma pessoa que presta serviço para você. Não interessa. Ela está prestando serviço para você. Respeito. Cada um no seu lugar? Ok, mas respeitosamente, né? Hoje a sociedade está precisando fazer vagão para a mulher, fazer gestual. É um ganho? Sim, é um ganho, porque nós estamos falando, nós já estamos expressando dores que antigamente nós não podíamos expressar. Mas se a gente colocasse realmente na igualdade que temos todos, como seres imortais, independente de gênero, de classe social, de cor, de nada disso, ainda é uma coisa meio puxar uma rédea aqui para puxar outra aqui. Não sei que é necessário, né? Se o não fosse não. Como a gente até comentou, o gestual, o rosto da pessoa identifica. Gostou? Não, não gostou. Falei uma coisa, ixi, não agradou. Você já identificou. Se você conviver, então você vê na hora, né? O que foi? Ixi, falei alguma coisa? Pô, desculpa. Você já pode na hora você já pode, porque você não quer perder aquela amizade. Você não quer que aquela pessoa fique mal. Então, se a gente não quer que o nosso querido não fique mal, por que a gente vai querer que o outro fique só para a gente sair por cima? E, infelizmente, a gente está vendo muito disso, né? Essa fomentação da violência, mesmo que velada, escondidinha, mas ela está ali. Vai se alimentando, daqui a pouco explode. E a gente não... Ué, de onde que veio isso? Ué, veio daquele dia que você botou, assim, uma lenhazinha na fogueira, né? Porque o silêncio, que é o outro contraponto, o silêncio também de omissão, não é um silêncio desejável. Você tem que se posicionar, mas corretamente. Né? Pô, Jesus quantas e quantas vezes foi testado e ele não saía em silêncio, ele deixava uma mensagem. Claro, né? Ninguém aqui está se comparando, né? De ser pego de surpresa numa situação de constrangimento, até séria mesmo, e ele colocava sempre com muita sabedoria lição para todo mundo. Toma, todo mundo vai ficar com um pouquinho aqui do que lhe cabe, né? A carapuça vai servir. Quem tem ouvido que ouça. Né? Para ela pode ter sido isso, para você pode ter sido isso, para você é outra coisa, mas todo mundo tira uma lição daquilo. Então ali, olha a resignação em falar pouco, falar com calma, mas falar o que é necessário. Né? Por vezes silêncio, por vezes falar pouco, né? Por vezes um olhar, mas a resignação, ela tem nela essa paz. Esse sentimento de que vai parar em mim, isso. Mas para a gente ter a paz, a gente tem que desenvolver essa paz dentro da gente, porque senão vai virar dor, vai virar revolta, vai virar culpa, de alguma maneira vai ser ruim. Então que a gente consiga, como a lição aqui vem nos mostrar, né? Eu vou ler um pouquinho, fazer com que isso aconteça na nossa vida. Quer ver? Deveis considerar-vos felizes por sofrerem, visto que as dores desse mundo são o pagamento de dívidas que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Olha que interessante, ele usa aqui nesse mesmo trechinho duas palavras que podem parecer sinônimos, mas não são. Ele usa dores e sofrimentos. Dor é inerente ao ser humano. Você tem um corpo, você vai sentir dor. Não tem o que fazer. É dor. Agora, sofrer é outra coisa. Às vezes você está sofrendo e você não está com dor nenhuma. Quer dizer, está com uma dorzinha moral, né? Uma dorzinha na alma.
né? O sofrimento, quando não tem associação com o físico, é um sofrimento do ser, né? Um psíquico, que pode virar também uma doença hoje emocional, que antigamente a gente não falava disso, tudo era frescura. Mas hoje, se a gente sofrer, isso pode desencadear uma síndrome do pânico, uma depressão, né? Alguma coisa até mais grave, um trauma mesmo. E aí você se engessa, paralisa e aí não anda também. Não é só a falta de um membro que não faz uma pessoa andar. Andar como assim? Progredir na sua encarnação. Você não tem que atingir altos patamares de viagens, nada disso para você progredir. Você tem que trabalhar no bem. Isso vai fazer a gente progredir. E essas dores associadas ao sofrimento, às vezes causam essa revolta contra Deus, contra o universo, o nome que vocês quiserem dar aí, contra seus mentores, contra os amigos espirituais do bem. Você fica, cadê onde você estava que não estava aqui me ajudando? Porque é sempre para fora. Só que o que ele está explicando aqui é que a gente está se reestabelecendo de dívidas atuais ou anteriores, mas são nossas. São nossas dívidas. Então você já vasculhou a tua vida todinha agora, já viu que você foi uma pessoa maravilhosa até agora. Ninguém tem nada para falar de você hoje, né? Mas você causou alguma coisa, você está se restabelecendo com a lei. Olha que ótimo, você não tem nada mais associado, só tem esse restabelecimento anterior. Tá ótimo. E se você já tiver contraído outros problemas? Você vai ter essa mais outra coisa para resolver. Porque é igual dívida. Ah, não vou me antecipar não, peraí, que o 13 fala disso. Bom, mas aqui embaixo vai falar disso. Ó, tá, vamos lá, vamos direto então. Se a gente tem uma dívida, né, que é o que ele fala aqui na sequência. Nós temos uma dívida. Essa dívida, ela pode ser sanada, você paga de pagar, seu carnê, seus boletos, né, antigamente tinha carnê, tem carnê ainda? Tinha carnê, chegava em casa o carnê, né, você ia virando o carnezinho lá, não sei se a Silvio Santos faz isso ainda. O carnê, tem um carnê, chega o carnezinho com um boleto lá para você pagar. Você vai no banco, paga e volta com o boletim. E aí você pagou, acabou. Olha que felicidade, acabou. Aí você já entra em outro. Mas pelo menos você esperou aquele acabar. E a pessoa que se acha o máximo e faz um monte de dívida ao mesmo tempo, achando que vai conseguir pagar, e não consegue. Causa angústia, causa tormento. Por mais que eu acho que não é possível a pessoa se acostumar em estar em falta, não é possível. Porque alguém pode bater, olha a vergonha, que, sei lá, pode, né, você foi acostumada a não ter conta. Eu lá em casa a gente não faz, não dá. Você pode dar o passo? Você dá. Você não pode? Não dá. Então você junta a grana e você ainda vai lá e barganha alguma coisa que você está pagando à vista, né? Assim que é o povo lá de casa, o povo lá da roça é assim. Então, me espanta, mas talvez por criação, né? Talvez porque eu fui criada de uma maneira que a gente não faz dívidas, mas a gente não está falando de matéria, né? A gente está falando de dívidas para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E que dívidas são essas? Coisas que você fez anteriormente. Para você pode não ser grave, mas isso pode ter causado alguma coisa em alguém. E essa pessoa, ela quer que você se restabeleça com a lei. É necessariamente com ela? Não, não está na nossa alçada como é a natureza da nossa prova. A prova ela vai vir. Como a gente não sabe. Como a gente não sabe. Pode ser que a gente identifique, pode ser que não. Então o segredo é não ficar contando. É igual prova da escola. Não é um do dia anterior que você vai estudar. Não adianta você contar com a sua super memória. Pode acontecer várias coisas que você ficar super nervoso e não conseguir fazer. Mesma coisa com a gente. Não adianta de qual saltear isso aqui se a gente não se testar. Se a gente não for para campo. Se a gente não colocar a mão na massa. Porque na hora que chegar, será que a gente vai ter essa paz interior de lidar com aquela confusão, com aquela coisa, com essa tranquilidade de serenizar, aceitar, porque está acima de nós. Não foi feito por nós. Mas tem um detalhe, um pequeno detalhe que nos conforta também dentro disso daqui. Deus é bom e justo. Aqui ele diz que se a gente pagar nem um décimo, mas quanto eu falei, um décimo, 1/100º da conta, está pago. Então, quando a coisa estiver apertando, o dedinho mindinho da unha encravada estiver apertando, que para a gente é uma coisa maior do mundo, é só lembrar disso. Não é querer comparar nada com uma coisa com a outra, porque as pessoas passam realmente pelas situações, às vezes a mesma,
na matéria para todo mundo, só que encara de forma diferente. Não adianta isso, não adianta a gente querer impor um padrão. Não tem um padrão de resolução. Se fosse assim, era fácil, né? Era só realmente ler tudo aqui e pronto. Tá lido. Não dá. É no dia a dia. E às vezes acontece repetidamente com a gente. Uma situação muito parecida. E a gente tende a ficar colocando a culpa nos outros. Isso é um alerta muito bom. Repetidamente. Será que é o próximo? Pô, repetidamente comigo, todo dia. Eu já me conformei que onde eu parar o carro, vai parar um carro assim, ó. Eu já me conformei. Onde for. Onde eu parar, para um carro atrás. É impressionante. Já rio agora. Agora eu já rio, eu posso estar morrendo de pressa, eu já rio. Antigamente eu saía gritando já. Quem está nesse carro? Você não sabe que não pode parar aí? Altas lições de lei de trânsito que eu dava para a pessoa. Agora eu já saio rindo. Eu falei, caramba, eu não aprendi ainda, não é possível. A pessoa está parando de novo ali. Tem tanto lugar para parar, quer parar ali. Tem vaga certinho para parar. E é meio isso. A gente tem o nosso lugar na nossa cabeça. A gente tem o nosso lugar, a nossa vaga. Se alguém atravanca alguma coisa no nosso caminho dos nossos queridos, pronto. Já vira uma guerra interior. Você já fica ensaiando em casa o que você vai falar da próxima vez que você vai encontrar com a pessoa. Você vai para aquele lugar, você já vai com a resposta pronta. Se falar isso, eu falo aquilo. E se me responder isso, eu ainda tenho isso mais para falar. Enquanto o segredo às vezes é calar. Você desmonta toda aquela ambiência, aquela negatividade, aquelas vibrações que estão indo para aquele cenário todo. Acabou. Você desarma aquilo ali e acabou. Você pode, às vezes, comprometer muitas coisas, gente. Às vezes, uma encarnação. É só ligar o jornal. Só ligar o jornal que a gente vê. Briga, mais fútil que for, uma pessoa faz a outra desencarnar. Poxa, estava no planejamento, todo mundo... Gente, não está na nossa alçada saber ou não se era o momento do desencarne. Só que a lição fica. E é isso que é o importante. Pela banalidade, pela futilidade, as pessoas estão perdendo o controle. E a gente vai carregar com a gente isso. Eu estava muito nervoso, fiquei cego de raiva. A gente é bicho? A gente não é bicho. Num desses estudos, ele fala de forma muito interessante sobre o pensamento ativo. Pensar, a gente pensa. Às vezes até mais do que a gente gostaria, né? Às vezes a gente gostaria até de ser mais plantinha, ficar ali, né, meio alienado, né? Porque falam que a ignorância protege, né? E tem vezes que é isso que me dá vontade, de ficar assim, caramba, ai, cansada disso já. Pô, mas não bateu na minha porta, né, para me testar. Se batesse na minha porta, talvez eu reagisse igual, né? Mas vamos lá. E aí ele fala sobre isso, o pensamento ativo. O que é o pensamento ativo? É essa força, às vezes, que a gente destina para uma coisa não muito saudável, que é essa força interessante aí, de a gente ficar pensando em casa como a gente responderia. Por que a gente não troca isso, que está sendo negativo, né, por uma coisa que a gente brigou, ou não está num relacionamento muito legal com alguém, a gente vai se impor. Por que a gente não troca isso por boas respostas? Se fulano me afrontar assim, eu vou perguntar se o dia dela foi bom, se o dia foi bom. Se fulano falar comigo virado assim, igual ele gosta de falar, que a gente até já conhece como a pessoa vai reagir, né? Naquele dia não fala nada. Vai que naquele dia não fala nada, você nem sabe o que vai fazer. Mas é isso. A pessoa ela vai se desenvolvendo, a gente vai se desenvolvendo. É para isso que a gente vem para cá estudar, para isso que a gente vem para cá compartilhar. Tudo que a gente vai lendo e vai buscando e quer passar para o próximo, que é para a gente se respaldar mesmo, para a gente já ir treinando, mesmo que aqui seja só teórico, a gente pode se deparar com uma situação dessa quando a gente sair daqui. Então, para que eles trazem justamente no dia que a gente resolveu vir a casa um estudo dessa natureza, né? Isso é para a vida inteira. Isso é para o momento que a gente se entende. Vamos falar, agora você acha que você é gente? Desde que a gente se entende como gente, né? Que a gente já tem aqui um certo controle das nossas atitudes, das nossas ações, para sempre, né? Até a melhor idade. Que também é outro nicho que eu não estava muito acostumada a lidar com a melhor idade. A melhor idade tende a fazer também, falar o que quer, fazer o que quer, a hora que quer, porque está na melhor idade. Estou com um desses lá, um exemplar. Muito bom, se vocês quiserem fazer o teste, vocês vão lá para casa, mas é capaz de com vocês não fazer. Mas lá em casa faz. Aí fala, faz, esquece de tomar o remédio. Aí eu ligo para lá, se não tomou o remédio. Aí eu falei assim, cara, quer saber? Não é possível também, eu tenho que me enquadrar aqui, cara. Ele tá fazendo isso para chamar atenção, não é possível.
Aí eu falei com o meu mais novo, leva o remédio lá para ele, não fala nada não, dá na mão dele só. Ele parou, parou um pouquinho de esquecer o remédio. Porque no final das contas, a gente quer o bem da pessoa, mas a pessoa está sendo intransigente, você também é. Aí você não quer deixar aquilo transparecer, acaba que você fala uma coisa que não gostou, a pessoa responde uma coisa que não gostou, daqui a pouco ninguém está se falando em casa, dentro de casa, que é o primeiro lugar, a primeira escola. É onde a gente pode treinar melhor. Você quer bem de todo mundo que está ali, não é possível, né? Você quer o bem da maioria, então, vamos falar da maioria para não generalizar? Você quer o bem da maioria das pessoas que está ali, ou dos bichinhos que está ali. Aí você se pega numa situação que você tem que corrigir. Corrige com amor. Jesus era firme, mas era com amor. Se a gente fala até assim, não vou bater que eu estou nervosa, né? Quando era assim, que agora não faz mais isso, né? Ninguém bate. Em filho. Aí falando em filho é um desafio muito grande, mas é um exemplo também, é realmente uma escola interessante demais para a gente. Peguei uma lição aqui, ó, do Céu e Inferno, da segunda parte, que fala dos espíritos felizes. A história, aí eu fechei aqui, fechei e não botei no lugar, é de Maurice Gontran, é um jovem de 18 anos. Esse jovem era muito estudioso, muito trabalhador, muito querido, muito amoroso e desencarnou. Ficou o pai e a mãe, filho único. Isso aqui não são histórias alegóricas, né, gente? Isso aqui são histórias que foram trazidas pra gente de fato, né? Isso aqui são fatos, como se fosse um jornal. Um jornal de fofoca do plano espiritual, mas é um jornal, né? São pessoas mesmo, né? Encarnadas. E o pai e a mãe, vou ler para não perder o conteúdo, mas estavam extremamente conturbados, né? Perderam um filho único de 18 anos, um filho que dava só orgulho. Olha bem, não que o filho que não dê não vai causar dor, né, gente? Mas é um adicional para essa dor. Então, olha só. Perguntando-se então, diziam os pais, de que lhe serve agora tudo que aprendeu? Melhor fora ficasse ignorante, pois a ciência não lhe era necessária para viver, e assim estaria sem dúvida entre nós. Seria um consolo na nossa velhice. 2 pontos. Pai e mãe doloridos, pai e mães com medo do futuro, né? Também. Um pouquinho de egoísmo. Materialismo ali, precisando daquela pessoa do lado. Porque não admitiam a presença só espiritual. Na sequência, esse espírito foi chamado, né? Para dar seu depoimento. E um amigo dele que foi fazer isso. E aí essa mensagem foi ditada por esse amigo. E ele fala assim, o amigo, né? Para ele. Meu caro Maurício, na tenra afeição dos votáveis aos seus pais, traz-me a convicção de que desejais reconfortar-lhes o ânimo, se estiver ao seu alcance fazê-lo. O amigo já tinha esse entendimento, que o espírito não faz o que quer, a hora que quer. Mas, se ele pudesse, né? O pesar, direi mesmo, desespero, que os pensamentos deles trouxeram, estão alterando visivelmente a saúde, levando-os ao esgotamento da vida. Que é isso, né? As dores das dificuldades, imagina essa aqui para mim está em último grau, acho que não deve ter outra, mais complexa do que essa. Então, esse casal, né, estava lá e recebeu do amigo, do filho, essa possibilidade para entrar em contato com esse filho. E eles já estavam com visíveis alterações físicas, né, e emocionais. Aí ele fala assim, meu amigo, esperava com impaciência essa ocasião, que ora me facultais, de comunicar-me. A dor de meus pais aflige-me, porém, ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Aproximai-vos deles a fim de vos convencer desta verdade, o que certamente conseguireis. Aí ele explica, era preciso este acontecimento para insinuar-lhes uma crença que lhes trará felicidade, impedindo-os de murmurar contra os decretos da providência. Foi por isso que eu trouxe essa passagem. Porque não ter resignação é justamente isso, é murmurar contra os decretos da providência. Então, nesse caso extremo, eu acho que ninguém aqui iria dizer, não, eu não faria assim, eu ficaria bem. Não acho possível isso, né? Mas
a gente nota muitas pessoas que sim, já conseguem ultrapassar. Muitos exemplos de pessoas que vão até aquela pessoa que causou o mal, né? Porque, pai, faz comigo, mas não faz com meu filho, né? A gente pode, mexe comigo, mas não mexe com ele não e tal. Mas é meio isso. E essas pessoas conseguem até perdoar, verdadeiramente, esse irmão que está em erro. E que em algum momento, é isso que a gente precisa ter na nossa cabeça com muita clareza, em algum momento, esse irmão também, que faz coisas ainda que nós não fazemos mais, mas já fizemos provavelmente, ele vai se deparar com a verdade que não tem volta. Ele vai se modificar também. Ele vai passar de uma fase complicada para uma fase de melhor entendimento. Todo mundo isso. Porque muitas pessoas olham pra gente e devem falar a mesma coisa. Cara, como é que ele ainda faz isso? Como é que ele ainda fica com raiva do carro que para e atravanca ela? Muitas pessoas já devem ter conseguido, em diferentes degraus, alcançar coisas que cada um de nós não conseguiu ainda. Novinho, mais velho, não interessa, porque isso aqui é uma idade física, né, que a gente tem. A gente não sabe de verdade qual é a idade daquele irmão, daquela irmã, né, que está passando pela dificuldade. Quantas e quantas crianças também perdem seus pais, né? Essa semana mesmo passou uma pessoa no jornal que perdeu o pai, porque o pai teve um ataque do coração quando viu a esposa sendo assaltada. O senhor tinha 80 e poucos anos e mesmo assim a família estava extremamente conturbada. Então não significa a idade, não é a idade que vai fazer alguma coisa, é quem você é. As pessoas ficavam dizendo, poxa, ele é ótimo, ótima pessoa, ótimo amigo, ótimo vizinho. Quer dizer, uma pessoa que foi marcante, foi um diferencial ali. E isso é muito interessante. Esse caso do céu e inferno, ele é muito marcante, né? Porque a gente pode colocar na nossa vida atual. Não acabou, essa violência está aí. Os jovens, cada dia que passa, estão passando por mais dificuldades. Saiu outro estudo sobre o desenvolvimento da linguística, né? Falando sobre analfabetismo funcional. Muitas pessoas sabem juntar as letras, mas não sabem o que está escrito. E o maior índice está na juventude. E às vezes você pensa assim, poxa, será que a pessoa não teve acesso a um colégio? Não. Às vezes é por descaso de N fatores. E essa pessoa não consegue aprender. E passa batido. E vai sendo aprovado, e vai sendo aprovado, e vai sendo aprovado. Quando você vê, aquela pessoa não sabe ler. Você fica assim, mas como é que pode? Era digital, o planeta nesse nível de informação. Como é que você quer que essa pessoa responda a uma violência? Se ela está acostumada a só ver em redes sociais barbaridades atrás de barbaridades com banalização, como se isso não fosse nada. Se os valores morais, que é outra coisa que esse estudioso passa no estudo dele, que é muito importante. Gente, é dentro de casa que as pessoas têm educação, aprendem educação. No colégio elas vão se instruir. Claro, é um trabalhinho em conjunto, né? Claro. Mas não pode ser banalizado em casa uma coisa e falar assim, não, é porque eu vejo pouco, eu vou deixar ele fazer o que ele quiser porque eu tenho pouco tempo. Mas esse tempo tem que ser de qualidade. Você tem que dar frustração sim do não. Ficou ruim a frase. Tem que dar frustração com certeza do não. O não ele tem que existir, porque a gente vai ter muito não nessa vida. Não dito, não só visto, muito não. Quando a gente tentar cada dia mais, enquanto a gente tentar cada dia mais se enquadrar nessa vida de mentira que é passado pra gente pelas redes sociais, a gente não vai entender o nosso verdadeiro papel, o nosso dia a dia, com quanto a gente pode ser um agente modificador aonde a gente está, com os nossos, ou até ampliando, dependendo do que você faça, de quanto de voz você tem. Isso é muito importante, porque provavelmente quem mais exposto está, mais atacado vai ser, né? A historinha da árvore. Se está dando fruto, vai ser atacado. Como é que você vai reagir a isso? Você vai reagir se adoecendo? Igual a maior parte dessas pessoas com muita grana, a gente vê, pô, a pessoa tem tudo. Não, tudo não. Se tivesse tudo, não adoecia. E não ia até, às vezes, a rede social para contar isso. E às vezes em caráter até de instrução para os demais. Não faça isso. E nessa pegada de famosos, né, só para ilustrar para vocês, eu vi um menino conversando sobre um jogador de futebol. E esse jogador já foi para a seleção, está em times que pagam altos salários. E esse rapaz amigo dele comprou um Porsche, um carro desse, caro, caríssimo, né?
e chegou na casa dele. E ele abriu a porta e falou para ele assim: fulano, não volta aqui enquanto você não se desfizer desse carro. E fechou a porta na cara dele. Ele não entendeu nada, que era amigo mesmo, muito amigo dele. E ele foi embora, ficou atônito com aquela situação de, ué, o cara fechou a porta na minha cara e durante a semana ele não respondeu as mensagens, as ligações. Ignorou totalmente. E aquilo ficou martelando dentro dele, e a sensação ruim, por que ele fez isso comigo? Mas um troço não saía da cabeça dele, se desfazer do carro. E aí ele foi lá na loja, né, no final dessa semana, se desfez do carro. Aí, como o cara não respondia às ligações, ele pensou assim: poxa, ele está chateado comigo com alguma coisa. Vou chegar na porta do condomínio, como todo mundo me conhece, vou pedir o porteiro para deixar eu passar. Que aí, pelo menos, eu chegando na porta, tem mais chance dele abrir. Olha que interessante, já tinha mudado aquela vibração de raiva para uma situação de querer estar em contato com a pessoa para perguntar. Quando ele chegou na porta, não devia ser assim tão nítido, né? Porque ele pergunta para o rapaz: você se desfez do carro? Aí ele fala: me desfiz. Olha, eu vou olhar. Se você não se desfez, a gente vai parar de se falar para sempre. Ele: não, você pode olhar, eu me desfiz do carro. Aí ele olhou, não acreditou, olhou, voltou. Quando ele voltou, ele falou assim: agora senta aí que eu quero conversar com você. Você tomou a atitude certa. Eu precisava que você tomasse essa atitude por você. Agora eu vou conversar com você. Onde seu pai e sua mãe estão dormindo? Como é que está a situação das pessoas lá daquela comunidade que você mora? Você realmente se acha no direito de comprar um carro desse, a essa altura da sua vida? Está tudo bem ao seu redor? Você não pode fazer mais nada por ninguém? Esse dinheiro está sobrando mesmo? E aí o rapaz, caramba, ele se conscientizou com essas palavras. E aí foi lá e fez o que tinha que fazer, né? Mas aí não ficou mais fissurado pelo carro. E aí na nossa vida a gente tem muitas dessas situações que chamam muita atenção. A gente está exposto a ter muitas possibilidades. Mas será que essas possibilidades, elas vão te levar a um lugar bom para você de fato? Você vai conseguir realmente deitar sua cabeça no travesseiro e dormir de fato? Tá tudo ótimo, só para você. Isso tá bom? Isso que é bom? O que é bom? O que é bom para a nossa vida? A gente está sozinho, a gente não consegue viver sozinho, a gente não vai evoluir sozinho, a gente não vai conseguir ter melhores condições se a gente estiver sozinho. Nada de solidão é benéfico para a gente. Por mais tímido e introspectivo que você seja, por mais que você adore chegar e estar em silêncio na sua casa, para sempre não vai ser bom. Não vai ser benéfico para o seu desenvolvimento. Então isso é muito interessante, né? Porque essa resignação dele largar o carro para lá, da mãe conseguir entender que o filho está num lugar melhor, que por ele ter desencarnado tão cedo, não tem demérito nisso, pelo contrário, na situação dele foi para que ele não escorregasse, porque ele já tinha conseguido alcançar todo o desenvolvimento para aquela encarnação. Quando vocês lerem lá na casa de vocês, que eu sei que vocês vão ler, o caso do Maurício Bontran, vocês vão ver no final, dando já uma prévia, que ele estava ótimo, a reencarnação dele estava um sucesso total, ele tinha conseguido tudo que ele tinha planejado para fazer, mas se ele continuasse vivo, encarnado, ele podia se deparar com situações de sedução, de situações na vida que fossem fazer com que ele escorregasse e talvez ele perdesse toda aquela conquista. Que mãe que não quer que seu filho fique bem? Se o seu filho chegar hoje com 18 anos na sua casa e falar assim: mãe, arrumei um emprego, é em outra cidade, mas eu vou ter todo o recurso, eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou colocar meu estudo, tudo que eu estudei em prática, você vai falar: não, não vai. Muito egoísmo. É uma diferença similar, uma analogia, óbvio. Que você, se conseguir juntar uma grana, se tiver tempo, você vai conseguir encontrar com ele e vice-versa. Mas se a gente parar para pensar com muita frieza, mesmo sendo um tema muito doloroso, gente, é a mesma coisa. Claro que eu não passei pela situação. De novo, hein? Isso aqui é tudo teórico. Você vai sonhar com aquela pessoa, você vai se colocar em prece, vai se mentalizar. E se essa pessoa puder, ela vai estar com você. Né? Não sei vocês, mas eu que já tive gente muito próxima desencarnada em casa, eu sentia cheiro. Tem dia que eu ainda sinto. Vem aqui rapidinho, eu chamo no cômodo para ver se a pessoa vai sentir o incômodo que eu senti, né? Aí a pessoa não sente, aí eu, tá, não era nada não, já esqueci. Só para testar, para ver se a pessoa está sentindo o que eu estou sentindo. Aí na terceira, na quarta vez eu falo: cara, eu senti o cheiro. Aí, não estou sentindo não. Eu falei: ai meu Deus do céu, quer falar alguma coisa? Fala, o que você quer logo? Aí,
tô fazendo alguma besteira, eu penso que é puxão de orelha, né? Porque era o carro-chefe da pessoa, era me dar puxão de orelha. Aí eu já fico logo atenta, falei, pô, às vezes é, né? Às vezes é alguma coisa que é para eu prestar atenção aqui. Vou prestar atenção, sou eu que estou sentindo, por alguma razão, né? À toa não é. Aí passando adiante, ó. Peraí, tem cola aqui, gente, para não passar. Tá. Se a gente for analisar direitinho, né, mesmo com toda frieza, mesmo com toda racionalidade, mesmo com todo embasamento daqui da doutrina para a gente, com todas as obras adicionais e da codificação, tudo isso, se a gente for analisar com frieza, muito provavelmente a gente vai saber o nosso lugar, que a gente não vai conseguir passar por uma prova dessa, seja, né, qual for aí que você pensar na sua cabeça, pensar na coisa mais difícil para você, é essa aí que você tem que trabalhar mais, porque se você já consegue identificar, também é um bom sinal. É um bom sinal que a gente pode refazer dentro da gente muitas verdades que são colocadas para a gente como imutáveis e às vezes não são. Muitos preconceitos, né? Muitas coisas que a gente traz na nossa vida que não são nossas. Esse estudo que ele faz, esse estudioso, é lá de Brasília. Ele traz com muita naturalidade, mas é interessante demais. Como pode o meio que a gente está inserido mexer tanto com a nossa personalidade? Porque, claro, uma criança, a gente vai moldando ali dentro do que a gente acha que é correto e tal, mas tem um momento que a personalidade da pessoa mesmo, aquela natureza, fala mais alto. Você até desreconhece, você fala assim, caramba, o que aconteceu? Mudou tanto da noite para o dia? Não, aquela ali é a natureza da pessoa, só que estava embotada pela infância. Então, nesse momento... foi até bom a jovem estar ali. Nesse momento é que a gente tem um desafio muito grande. Por quê? A gente se depara com muita coisa que a gente fez de errado. Só que a gente ainda está a caminho. Olha que beleza. Não tem nenhum demérito, não é feio, não tira sua autoridade, nada disso você disser para a pessoa, olha, lembra aquilo que eu falei para você? Não é bem assim. Eu estava em outro momento, eu me equivoquei. Hoje eu não penso dessa maneira. Olha aqui, a gente segue uma doutrina que fala A, B, C. Esse é o caminho ideal. E por vezes você vai se deparar com essa criança, esse jovem, fazendo o que você ainda não consegue fazer. E na folha não está tão escrita assim. Não está tão difícil ainda de abrir aquela folha toda amassada, toda fragmentada. E você vai ter uma satisfação adicional. Às vezes você não consegue, mas você já conseguiu passar adiante. Isso é interessante, porque nem sempre a gente vai conseguir exemplificar. Nem sempre a gente vai conseguir desenvolver toda essa perfeição aí que precisa, que a gente acha, né, que precisa, dentro da nossa cabeça, para a gente conseguir dar essa resignação, viver com resignação. Mas a gente consegue passar e a outra pessoa consegue fazer. E aí você olha no espelho e vê, poxa, que satisfação. Um jovem, uma criança, já consegue, tomou e ela vai lá e me pega de volta, deixa, tranquilamente, vem, só fala, olha, fulaninho pegou tal coisa, aí você vai lá, fulaninho, devolve pro amiguinho, pô, tranquilamente, isso é muito interessante. A gente não precisa estar no lugar de fala, de verdade, porque às vezes é muito alto mesmo, o teto é muito alto, o exemplo é muito alto, a cobrança é muito alta, o que chega pra gente às vezes é uma situação tipo essa, do seu inferno, coisa muito difícil. Como é que você vai sentar para fazer um atendimento fraterno com uma pessoa dessa? Como é que você vai ser a pessoa que vai dar a palavra de consolo? Você tem que ter minimamente alguma coisa saudável para passar para aquela pessoa, por mais que você não tenha vivenciado. Você tem que saber como você vai se portar no dia a dia. Às vezes ainda não é uma conquista sua, dentro aqui, mas já está daqui para cá. Então já são 2 passos que você deu. Você precisa trabalhar aqui dentro, mas aqui você já está fazendo. Aí você já previne muita coisa, né? Não é à toa que o ditado diz, né, que a prevenção é o melhor remédio. Não é à toa. E a resignação, ela é o final disso. Ela é o final da prevenção. É como se todo mundo já nascesse imunizado, né? Não precisasse tomar remédio, não precisasse tomar vacina. É a cura. Porque quando a gente consegue frear esses atos ruins que nos chegam, sentimentos, pensamentos, palavras, ações, freou isso e de forma que não te machuque, não te maltrate, pô, isso é o suprassumo, isso é a cura realmente. Isso aí é por isso que todo mundo vai para o terapeuta. E é para buscar isso. É para buscar essa maneira de lidar com as dificuldades do dia a dia, de maneira que isso não te cause nada.
né? Você vai estar ali, mas você não vai ser aquilo ali, né? Você vai estar, mas não vai ser. Deixa eu correr aqui um pouquinho, peraí. O item 13. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Isso aí a gente sabe, né? Isso aí não precisa ser arroz com feijão. Isso aí a gente sabe. Se você bota lenha na fogueira, você colhe. Não adianta. Os frutos, né? A colega estava aqui, Fátima, falando sobre como ela orienta as crianças lá, e aquilo ali ficou na minha cabeça, que eu fiquei vendo a cena, e aquilo ali resume muito isso que a gente vai falar, que a gente está tentando compilar aqui, porque não tem como falar sobre tudo, né? Sobre todas as vertentes do que é estar resignado. Mas ela explicou muito interessantemente, ó, é uma bola, você vai jogar a bola na parede, o que vai acontecer com essa bola? Ela volta para você imediatamente, na mesma proporção de força, no sentido ao contrário. Você vai lançar, o que você lançou é bom? Porque se não for, volta do mesmo jeito, volta igualzinho. Ficou essa cena muito clara na minha cabeça, cara. Isso é muito ilustrativo para quem lida com criança, né? Com as pessoas de um modo geral. Claro que um adulto não vai querer ouvir você falando de uma bola que você vai jogar na parede. Você vai ter que arrumar uma... Igual Jesus arrumava parábola para tudo quanto era tipo de situação. A gente vai ter que arrumar um jeito de falar de forma que a pessoa compreenda. Mas olha só, que figura fácil de entender. A bola bate lá e volta em você, na hora. Você vai colher. Ah, tá distante, joguei isso, foi lá longe. Vai voltar, não tem como, é lei de atração. Você está jogando isso, você acha que vai voltar o quê? Então, muito desse caminho que a gente faz, né, é nosso mesmo. É um caminho que a gente está percorrendo, mas a gente que está calçando ele. Vamos fazer um caminho bom, um caminho mais bonito, um caminho mais seguro, né? Porque não é nada mais do que o reflexo do que a gente vai espalhar ao nosso entorno. Aí ele continua aqui. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e o anima. Sim. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. E isso de agradecer dor é complicado, né? Porque a gente bota dor no lugar do sofrimento. A gente está sentindo dor ou a gente está sofrendo? Não é a mesma coisa. A dor é necessária. O sofrimento não, é o bem sofrer. E aí, para concluir, eu tinha buscado dois textos diferentes. O outro também, mas esse começava a se atribuir a Platão, aí se atribuía a outro pensador, cada hora um pensador diferente. Aí eu fui buscando, não tem um pensador que fale assim, não, foi ele que falou isso. Mas o resumo da coisa, que todo mundo já ouviu, é sabedoria para encarar o que pode, né, fazer, entendimento para o que não pode mudar, né? No final, é a paciência para a gente encarar o que não pode mudar. Essa paciência é também uma coisinha junto com a disciplina, junto com a sabedoria, junto com o autoconhecimento, junto com isso tudo, que a gente vai fazer essa colchinha para adquirir a resignação. Porque a paciência, ela não está no dia a dia da pessoa do mundo do século XXI, né? Na maior parte das pessoas, está todo mundo impaciente, botando áudio em 3, 4 vezes, o jogo em 3, 4 vezes, né? Acelerando, o sinal está... Meu marido que brinca com o sinal. Aquele Rio de Janeiro não é para amadores, essa frase é dele, vai ver na internet, mas é dele, não é minha não. Eu sou carioca da gema. O carioca vê o sinal amarelo como sugestão, ele fala. Parece que vê o amarelo, acelera mais ainda, que é para dar tempo de passar. Quando, na verdade, a regra é, tá amarelo, é para você ter atenção e parar. Porque na sequência você vai parar. Então isso é a resignação. Você tem o sinal verde para você fazer o que você quiser. O livre-arbítrio é o sinal verde. A atenção é quando alguma coisa te incomoda. Então a atenção é para parar. Para. Alguma coisa que você está fazendo com a maior da naturalidade, com toda a certeza do mundo, não está muito boa. Porque o seu alerta interno já te sinalizou. Para, freia, observa, porque você está jogando uma bola. Se você não parar agora, com a velocidade que você está indo, você pode causar um dano maior. Então, se você estiver acelerando muito, o dano é enorme. Se você estiver devagar, então devagar também é pressa, né, gente? Ainda é forma de andar. Como que você pode? Você já está correndo? Você ainda está engatinhando? É ter calma com você mesmo.
né? Ah, errei, caramba, errei de novo. Meu Deus do céu, amanhã eu vou corrigir isso. Não é, ah, errei, não tem mais jeito. Não, é errei, amanhã eu vou fazer de novo. Nunca errei, não tem mais jeito. Isso paralisa, é culpa só. Mas isso é improdutivo. Você quer produzir. Então, se você quer produzir, é de novo no dia seguinte, o labor do dia seguinte, né? Com as suas dores e dificuldades. Aí eu vou ler aqui para vocês esse textinho. Eu duvido que alguém não saiba, mas é muito bonito. É uma oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Isso é um compilado, né, desse capítulo. É uma oração que os católicos fazem, mas eu duvido que ninguém conheça, pode até fingir que não conhece, mas todos conhecem a oração de São Francisco. Então é uma coisa muito bonita que a gente precisa ter com a gente quando a gente se sentir abandonado, sozinho, quando a gente achar que está sendo injustiçado, que está sofrendo de algum tipo de abandono, que a gente se coloque junto com o nosso mentor, frente à providência divina, e acate. Se nesse momento a dor física, a dor moral, que a gente acate esse silêncio dentro de nós, porque não passa nada desapercebido a Deus. Você não está abandonado, ninguém está sozinho, ninguém está desamparado, ninguém está esquecido. Isso não existe. Isso é mistificação. Isso sim é mistificação. Existe perdão para todos nós, mas com trabalho. A gente vai ter que fazer a nossa modificação. E essa modificação causa muitas, realmente, mudanças e, às vezes, um trabalho que você não queria ter. Mas, por vezes, é necessário. E que essa prece fique como para nós, né, como resumo de todo o estudo desses dois itens, que vocês, caso não tenham lido anteriormente, que leiam o capítulo e depois cheguem até esse item 12 e 13, venham semana que vem para 14 um pouquinho. E não deixem de estudar, porque é isso aqui que faz a gente fazer um caminhozinho melhor, né? É saber, pelo menos na teoria, o que está sendo preconizado para a nossa evolução. Então, boa tarde para todos e muito obrigada. Vamos agradecer agora, nesse momento, a nossa palestrante, Tayane, para que ela continue conosco, sempre trazendo esses ensinamentos, esses estudos. O livro de hoje é Fonte Viva, a lição é 162, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título é Dentro da Luta. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Essa fala de Jesus está em João, capítulo 17, versículo 15. Não peças o afastamento de tua dor, roga forças para suportá-las, com serenidade e heroísmo, a fim de que não lhe percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhes transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa
nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os seus discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Nesse momento, pedimos aos médios se posicionarem para o momento do passe. Deus nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Emmanuel nos traz, através desse texto, a luta e o sofrimento como ferramentas dadas por Deus para o nosso crescimento espiritual. O texto enfatiza que o sofrimento, assim como acontece na natureza, tem um propósito na evolução da alma. Emmanuel nos diz que não devemos pedir a Deus o afastamento das dores quando elas nos chegam, e sim o fortalecimento e coragem, tendo a certeza que com Deus, com Jesus e com os benfeitores espirituais, nós nunca estaremos sozinhos. As dificuldades existem em toda a existência. Enfrentamos desafios e superações em cada etapa da vida. Desde a concepção, estamos enfrentando os desafios. Em cada queda e erros, superamos os obstáculos. A vida, seja de encarnados ou desencarnados, é uma eterna escola. Se olharmos para o nosso passado, nos veremos bem pequenos, com as mãos trêmulas, fazendo as primeiras letras disformes, sem entendimento do porquê desse esforço. Os garranchos e rabiscos são muitos, mas tempos depois superamos com muita alegria as dificuldades e conquistas são comemoradas. Hoje a escrita sai naturalmente, sem esforços. Estamos todos matriculados na escola da vida. E tudo que necessitamos sempre nos será disponibilizado. Deus não nos desampara. Não nos esquecemos da prece, que nos momentos difíceis, de provas, nos eleva, pedindo forças e coragem para passarmos com mais leveza e bom êxito, superando os obstáculos e sairmos das dificuldades com mais sabedoria e crescimento. A lição nos mostra que toda dificuldade é para o nosso aprendizado e progresso. Destaca a importância de nos libertarmos do mal que habita em cada um de nós, para que sejamos como agentes de Deus na terra.
Deus é a inteligência suprema de um amor infinito e nos concede sermos co-criadores, participantes da sua criação, buscando o autocrescimento para colaborarmos com o seu plano divino à medida que evoluímos. Emmanuel nos mostra que em tudo há crescimento, que a própria natureza apresenta para nós dificuldades, mas através dessas dificuldades, tudo cresce, tudo se renova, tudo se transforma, nada fica estagnado. Nos mostra como a pequenina semente vence as resistências desde o seu nascimento, eclode, desabrocha, enfrenta intempéries, se agarra no solo, muitas vezes árido, e assim, superando as dificuldades, cresce, embeleza e produz. Esse é o objetivo de Deus para todos nós e para toda a sua criação. O crescimento pelo próprio esforço, mas com a certeza de que todo o amparo, apoio e fortalecimento necessário para a nossa vitória, pois nenhuma de sua obra fica desamparada. Teremos dificuldades materiais, de saúde, com familiares e companheiros de trabalho difíceis, mas lembramos o que Emmanuel nos diz na lição: não exijas a extinção do adversário, pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Lembrando sempre que Deus não dá um fardo além de nossas forças. No capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, temos todos os esclarecimentos nos trazidos pelos Espíritos de Jesus, que nos mostra o porquê das dificuldades e nos dá o bálsamo para os nossos corações. Voltemos os nossos sentimentos para o alto numa prece sincera, sempre quando necessário, lembrando Jesus: pede e receberás, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. O Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 do Cristo Consolador, nos diz: vinde, pois, a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Tudo é crescimento, lição e evolução. Deus Pai, ao lado de cada lágrima, coloca um bálsamo que nos consola. Confiemos. Mantenhamos as vibrações de paz para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Deus deu a todos nós a dor como uma mola propulsora que nos move para a frente. Mas cada um reage à dor de uma forma diferente. Porque na realidade, no mundo, todos sofrem. Uns mais, outros menos. Mas todos estamos num caminho traçado por Jesus, através da sua exemplificação de amor, de bondade, de perdão. E o tempo todo em que ele esteve na terra,
Ele nos mostrou exatamente como deveríamos nos conduzir na vida. Mas nós, muitas vezes, só olhamos para a nossa dor, porque ela é grande. Mas Ele alivia todos. Ele traz todos junto ao coração para dar a força necessária para sustentar a cada um nas suas provações. E a felicidade, como Ele nos disse, não é deste mundo. A felicidade são momentos que atravessamos na vida de alegria. Primeiramente, de estarmos sim na vida, tendo esta doutrina que nos liberta de velhos hábitos do passado e nos mostra o caminho que devemos percorrer. Então, diante da dor, pensemos na dor que Jesus teve, se sacrificando por todos nós, amando, compreendendo, tolerando. E façamos a nossa parte com sabedoria, procurando pagar as nossas dívidas, quitar as nossas dívidas, mas não adquirir novas. Que o processo é esse, do nosso crescimento espiritual, da nossa libertação com o passado que nos mostrava muito orgulho, muito egoísmo, muita vaidade. E somos pequeninos, sim, diante da imensidade e do amor do Pai sobre todos nós. Então tenhamos coragem de nos conhecer verdadeiramente e trabalhar aquele sentimento que nos são necessários, de desprendimento, de amor, de bondade, de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, amar incondicionalmente, mesmo quando nos sintamos prejudicados. Porque ninguém conhece a nossa história, ninguém conhece a história de cada um. Então tenhamos fé e esperança e contribuamos para que o desenvolvimento do planeta se faça, porque não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos. Vamos analisar os nossos comportamentos diante do próximo e busquemos olhar o nosso irmão pensando como Jesus nos vê, como Jesus trataria esse nosso irmão nessa posição. E que a paz, a doce e serena paz desse Mestre esteja e permaneça com cada um de vós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Jesus, Mestre amado, Deus nosso Pai, de infinita bondade e luz, que nesse momento que estamos aqui, presentes, recebendo aqui todo consolo, toda luz, toda pacificação, todo entendimento que recebemos dessa casa, que possamos voltar para o nosso lar com mais paz,
com mais vontade de sermos melhores. Abençoe então essa casa, que ela continue nos trazendo esclarecimento, o consolo, a paz e tudo isso que recebemos cada dia, e que possamos também agradecer às espiritualidades trabalhadoras do bem que aqui trabalham, nos auxiliando sempre. E assim, nesse momento, com gratidão no coração, pedimos para encerrar a nossa reunião na tarde de hoje. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Todos possam retornar aos seus lares levando nosso carinho.